Graça e paz, irmãos e amigos do nosso canal Deus Cuida de Mim. Quero compartilhar com você hoje uma mensagem muito importante da Palavra de Deus. Ela é tão importante que eu quero dividir ela em duas etapas para que você possa nos acompanhar. Eu quero falar exatamente sobre a minha saudação inicial, graça e paz. Aí está o cerne de todo o cristianismo, de toda a mensagem de Cristo. Essa mensagem, o apóstolo Paulo usa essa saudação em quase todas as suas epístolas. O tempo todo o apóstolo Paulo vai usar essa expressão. Por quê? Porque isso é fundamental para a nossa vida. Então eu queria que você prestasse bastante atenção naquilo que eu quero compartilhar com você, num tempo em que o evangelho tem sido distorcido por pregadores, pregando coisas que não convêm, sobre toda a prosperidade, cura de enfermidades, muito embora tudo isso faça parte das ações de Deus sobre a nossa vida. Eu gostaria que você entendesse que a maior mensagem do Evangelho é essa, graça e paz ofertados pelo Senhor nosso Deus. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 2, traz assim: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É uma mensagem que o apóstolo Paulo prega o tempo inteiro. Quem me conhece sabe que toda mensagem que eu envio, toda vez que eu inicio um culto, que eu vou iniciar uma palavra, eu costumo usar essa saudação porque ela faz parte da minha vida, ela mudou a minha vida, a minha compreensão do Evangelho. O que significa graça e paz? A primeira expressão que o apóstolo Paulo usa, que é graça, ela é uma expressão que significa favor não merecido. É algo que Deus me concede, da qual eu não sou digno, eu não mereço, não sou merecedor disso. É um favor que eu não mereço. Então a palavra graça, ela significa isso. O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 10, sobre a salvação, o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para que andássemos nelas, porque Deus as preparou antes da fundação do mundo. A palavra de Deus está dizendo claramente que ninguém é salvo pelas obras, é salvo pela graça. Um favor que nós não merecemos, é um dom, é uma dádiva de Deus, é um presente. Quando nós recebemos um presente de alguém, nós não pagamos por ele, nós recebemos ele gratuitamente. Então graça é a ação favorável de Deus para conosco. É ela quem garante a nossa salvação, é pela graça que nós oramos, é pela graça que nós cantamos, é pela graça que nós vamos ao culto, pela graça que nós temos o pão sobre a nossa mesa todos os dias. Então nós vivemos, sobrevivemos, andamos, respiramos, tudo pela graça e pela misericórdia do Senhor nosso Deus. A graça do Senhor, ela é quem nos garante a nossa salvação e todos os benefícios de Deus para conosco. Ela que aplaca a ira de Deus contra nós pecadores, porque somos pecadores por natureza. Efésios vai falar sobre isso no capítulo 2, versículos de 8 a 10. Não é pelas nossas obras, é pela nossa fé e através da graça é que nós temos acesso a todas essas questões. O apóstolo Paulo também, em Romanos capítulo 5, verso 8, ele vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo nos amou primeiro. É Ele quem nos escolheu, é Ele quem decidiu nos amar. A ação da salvação, ela vem de Deus primeiro. A Bíblia está dizendo aqui que Deus prova que Ele nos ama. Cristo morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Não havia nada em você, nem nada em mim, que pudesse de fato nos tornar dignos desse amor, mas simplesmente um amor que emana de Deus, o amor ágape, é quem nos alcança. Deus provando seu amor para conosco, sendo nós pecadores, Ele entrega Cristo por nós. João 3,16 vai confirmar isso ao dizer João que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Você é escolhido pela graça de Deus. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de João, Ele vai dizer, que não foi você que escolheu ao Senhor. João capítulo 15, verso 16, diz assim: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça e a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Nós somos escolhidos por Ele, escolhidos pela sua graça, pela sua misericórdia. Então a graça de Deus é algo que nós temos que nos alegrar com ela.
ela é suficiente para a nossa vida. Aquele que encontrou a graça de Deus, se entregou a Cristo e é salvo pela graça, ele não precisa de mais nada. Ele pode passar necessidade, ele pode passar luta, ele pode morrer, pode acontecer o que quiser, qualquer coisa. Ele está seguro, ele está salvo, ele é transformado pela graça de Deus. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 12, ele vai dizer para nós que ele tinha um mensageiro de Satanás, um espinho na carne, que ele orou por 3 vezes para que Deus o livrasse daquele tormento. E ele vai dizer que Deus dá uma resposta à sua oração, quando o Senhor diz no versículo 9 de 2 Coríntios capítulo 12, a minha graça te basta, a minha graça é suficiente para você. O que significa isso, a minha graça te basta? Significa se você recebeu a salvação de Cristo, tem que se contentar com isso. Você está salvo, seguro, garantido para toda a eternidade. A graça de Cristo ela é suficiente para a sua salvação. E se você é salvo por Cristo, ainda que Ele te abandonasse completamente, a salvação dele já seria suficiente para a eternidade. Nós não esperamos em Cristo nessa vida, porque seríamos os miseráveis de todos os homens, os mais miseráveis. E o apóstolo Paulo fala em Romanos 8:18, que as aflições do tempo presente não servem para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O Senhor tem algo maravilhoso para você e que é garantido pela graça de Deus. Confie na salvação que há na graça e descanse nela. Deus te abençoe. Na próxima etapa eu quero falar sobre a paz que vem dessa graça maravilhosa. Amém.